Então vamos lá. Então, aqui é semana 1, sétimo ano, parte 4. Então o que nós temos aqui? Unidade temática, lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Então toda vez que aparecer aqui, ó, mercantis, vem de mercado, ou se não, se vocês preferirem, comércio, normalmente feito por navegadores, tá? Então, toda vez que aparecer essa palavrinha mercantil, é só lembrar que é mercado, comércio, navegador. Está falando aqui da modernidade. Depois eu vou falar um pouco sobre o conceito de modernidade para vocês. Objeto de conhecimento: as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Então, está falando aqui sobre o domínio dos europeus, né, nas navegações. Então, se a gente for estudar o Brasil, a gente vê que o Brasil foi colônia de Portugal. Se for ver outros países aqui da América, Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, Argentina, Uruguai, Peru e tudo mais, os países aqui sul-americanos, todos praticamente foram sob domínio da Espanha, então são todos países europeus, tá? As habilidades aqui: escrever dinâmicas comerciais das sociedades americanas, africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente, reconhecendo o papel da América e da África no comércio do Atlântico, relatando as interações desse comércio com outras sociedades. Então aqui basicamente vocês têm que desenvolver uma habilidade que na cabeça sua vocês têm que refletir qual que é a importância desse comércio entre Europa, África e América e o que aconteceu depois disso, né? Depois que os países se tornaram independentes e tudo mais. Então a gente teve escravidão, comércio de vários produtos, como o açúcar, o café, o tabaco e outras cositas mais. E a questão também dos indígenas, né, que foram escravizados e tudo mais, e depois eles foram obrigados a seguir a religião dos europeus, né, que pela sua maioria aqui na América eram católicos. Então a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. Os conteúdos relacionados: exploração colonial, essas formas de colonização, entradas e bandeiras, economia colonial e tráfico negreiro, estruturas e funcionamentos dos engenhos de açúcar, etapas da produção açucareira e sociedade açucareira. Então, basicamente, a gente vai estudar o período colonial do Brasil, tá? Interdisciplinaridade e geografia. Então, geografia também é um tema, é uma disciplina que pode ter esses temas aí, tá? Com a professora de geografia. Então, o tema aqui, economia açucareira. Então, a gente vai falar como que era produzido o açúcar aqui no Brasil, qual região e tudo mais. Eu vou ver se eu mostro os mapas para vocês aí também. Então lá, caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre economia açucareira no Brasil e as suas características. Nessa aula você deverá ser capaz de compreender como funcionava essa estrutura econômica e quais eram suas características básicas. Bons estudos. Então aqui tem um textinho, né? Bem, até pequeno textinho, dá pra gente ler rápido e responder as questões. Então se tiverem dúvida aí com alguma palavra, alguma coisa, é só ligar o microfone e perguntar. Então lá, apresentação. O Brasil passou por 3 grandes ciclos econômicos. Primeiro de cana-de-açúcar, vou colocar para grifar aqui. Primeiro cana-de-açúcar, em seguida começa a se tornar a primeira produção de exportação e seu fim acontece devido a fatores internos e externos que fazem esse produto perder sua importância no mercado. Nesse texto abordaremos o primeiro desses 3 ciclos, a cana-de-açúcar. Então essa planta originária da África, sua exploração passou a ser feita pelos portugueses após sua colonização na região. Se eu não estou enganado, a cana-de-açúcar não é originária da África, tá? Deixa eu só dar uma pesquisada aqui. África Origem nem água tem direito. tem. Opa, vocês estão acostumados a ver muita coisa sobre o deserto do Saara, né? Que é bem tradicional. Atividade. Foi na Nova Guiné que o homem teve o primeiro contato com a cana-de-açúcar. Então foi lá mesmo. Nova Guiné é um país da África. De lá a planta foi para a Índia. Então é africano mesmo.
É uma coisa que eu não sabia. Eu pensei que era da Ásia, a cana. Então, ó, nessa planta originária da África, sua exploração passou a ser feita pelos portugueses após sua colonização na região. Foi trazido para o Brasil no século XVI. Isso aqui é importante vocês começarem a entender. Séculos, tá? Então, treinem aí, pelo amor de Deus. Eu vou dar até nas provas para vocês fazerem. Século XVI é só fazer o seguinte: quando começa o século XVI, você faz 16 menos um. Quanto que é 16 menos um? 15. Aí você completa com 0,1. Então ele começa em 1501. Se é século XVI, o que você faz? Repete o 16 e põe 00. Então ele começa em 1501 e vai até 1600, tá? Então, é século XVII, começa em 1601 e vai até 1700. Então, é só fazer isso aqui, ó, 0100. Começa aqui no menor número e termina no maior número. Mas depois eu dou umas questõezinhas para vocês treinarem. Devido ao clima semelhante para a sua plantação, ele acabou dando certo no território brasileiro, principalmente no Nordeste, onde havia diversas plantações do produto. A extração de açúcar era feita utilizando um sistema chamado de plantation. Isso aqui é importante também para vocês entenderem. O que é o plantation? O plantation é quando você tem uma plantação extensa, então imagina uma propriedade de terra grande, assim, uma fazenda, que você só plante cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar, obviamente, você vai tirar o suco dela, né, que a gente chama de garapa, e essa garapa vai ser processada, tá? Até virar o açúcar, melado, tudo mais, até virar o açúcar. Nele, o território quase todo era coberto com um único tipo de plantação. Então a gente chama de monocultura. Mono vem de um, cultura vem de cultivar, tá? E a mão de obra era escravizada, então eles usavam escravos, né? Primeiramente os índios, depois os negros. Era todo vendido para o exterior, no caso para Portugal, devido ao pacto colonial. Nesse modelo foi utilizado também nos Estados Unidos, porém nas plantações de algodão. Então, nos Estados Unidos era comum eles plantarem algodão, enquanto no Brasil era comum você ver plantações de cana, principalmente no Nordeste, que é a região mais quente do país. A mão de obra escravizada era trazida da África e esse comércio também se tornou lucrativo, pois os portugueses iam até o continente africano levando cachaça e fumo para trocar por pessoas escravizadas. Aqui no Brasil, essas pessoas eram vendidas a altos preços, gerando um lucro enorme para os comerciantes. Então, a escravidão no Brasil, ela começou com os indígenas e a própria Igreja Católica proibiu a escravização dos indígenas. Então, os portugueses, o que eles fizeram? Para ter a mão de obra para fazer o plantio aqui no Brasil, eles começaram a trazer os negros da África, tá? O açúcar era produzido em fazendas chamadas de engenho. Para quem não sabe o que é um engenho, engenho é isso aqui, ó. Engenho de cana. Coisa que vocês devem ter até visto na roça. Essas maquininhas. Engenho é qualquer máquina, tá? Às vezes é engenho de alguma coisa e tal. Garapa, né? É isso, para fazer garapa. Tem algumas que são manuais, ó. Esses aqui são os engenhos pequenos, tá? E algumas são maiores com motores, ó. Eu já vi, mas já. Na roça é comum até ter. Tem algumas com motor. Só que antigamente eles usavam algo parecido com isso aqui, ó. Isso aqui era uma. Na sala de aula e fica rodando lá, os cavalos ficam rodando, vai moendo o negócio. Isso, é. Então eles colocavam normalmente bois e cavalos aqui, ó, para ficar dando volta nisso aqui. Eles iam moendo a cana aqui e colhendo a garapa dela, né? Embaixo. Então é comum vocês verem esses engenhos, alguns maiores, outros menores. Então isso aqui que é um engenho, tá? E esses aqui são os mais antigos, ó. Quer ver? Engenho. Vou colocar de boi aqui para vocês verem, ó. Aí você vê aqui, ó. Tem gente que faz até hoje, ó, do mesmo jeito, ó. Põe duas vaquinhas aqui, tá vendo? Daí vai colocando a cana, as vaquinhas vão andando em círculo, né? Ou cavalo, e a pessoa vai moendo a cana aqui no meio. Até hoje, algumas pessoas ainda utilizam, né? Essa técnica aí de moagem de cana. Olha lá, tem até algumas pinturas, tá vendo? Vários bois aqui, ó. Daí os bois vão andando e o resto da cana também serviu de alimentos para eles, tá? O bagaço da cana, assim, o pessoal alimenta o gado também. É bem comum na roça isso. Então aqui, ó.
Vai possuir grandes espaços para plantação, além da moenda, onde a cana era triturada, retirada a garapa e transformada em açúcar através do cozimento. Então eles ferviam, né, a garapa até começar a virar o melado, do melado você faz a rapadura e também o açúcar. Após esse processo, o açúcar era colocado em sinos de madeira ou de barro. Sinos é como se fosse um vaso, tá? Onde ficava por alguns dias. Esse processo deixava o açúcar mais branco na parte de cima e aumentava assim o seu valor. Então, o açúcar branco, ele tinha um valor maior. E o quanto o açúcar mascavo, que é aquele açúcar mais amarronzado, ele tinha um valor menor. E querendo ou não, hoje em dia a gente sabe que o açúcar mascavo tem mais nutriente que o açúcar refinado, tá? Então, na alimentação suas aí, se vocês optarem, óbvio que é mais caro, né? Às vezes não compensa tanto financeiramente, mas só que para a saúde é melhor você consumir o açúcar mascavo do que o açúcar branco, né? Para quem nunca viu o açúcar mascavo aí, ó, vou colocar aqui, ó, açúcar mascavo. Açúcar mascavo é esse açúcar meio marronzinho, tá? Que vende. Hoje em dia não é tão mais caro assim que o açúcar comum, mas é bom usar ele ao invés do açúcar refinado, né? Ele tem um gostinho também diferente, ele tem um gostinho mais de rapadura, ele tem um gosto tão doce quanto o açúcar refinado, né? A região que mais produzia açúcar era a região Nordeste, pois o clima era favorável e a concentração de mão de obra escravizada também facilitava a sua produção. Essa situação permaneceu até a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1640, pois eles migraram para as Antilhas, na América Central, e lá passaram a produzir o açúcar de melhor qualidade, levando a uma crise na produção da América Portuguesa. A partir desse momento, a economia passou por muitos problemas econômicos até a descoberta de ouro em Minas Gerais, quando se iniciou um novo ciclo econômico. Então, o novo ciclo econômico foi a descoberta de ouro na região onde vocês moram hoje, tá? Aí Monsenhor, Bandeirantes, Mariana, Ouro Preto, Sabará, são todas regiões que eles encontravam ouro e tem ouro até hoje, né? Até hoje o pessoal ainda Ô, professor, extrai o ouro aí do riacho. Oi, professor, pode falar. aqui, nessa questão aqui de recuperação na prova, eu já tinha Ah, feito ela no presencial. Aí eu continuo de recuperação? Como é que vai fazer? depois, no finalzinho da aula aqui, eu falo certinho pra vocês isso aí. Pode ser? Tá, Então, pode beleza. ser. A gente termina as atividades aqui, eu falo sobre essas provas de recuperação. Então, vamos lá. Atividades. Explique por que os comerciantes iam até a África para buscar escravizados. Então, a gente tem que entender o seguinte. Vou colocar aqui, ó, um mapa para vocês. Mapa escravidão. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui estão vários mapas, ó. Vou abrir essa imagem aqui. Essa imagem não está tão boa, mas dá para ver. O que acontece, ó? Essas setinhas aqui é onde os escravos saíam, tá? Da África aqui, ó. Então tinha alguns aqui que pega aqui esse porto de Maputo, outros aqui portos onde se localiza Angola, né? Hoje em dia, aqui em cima também, e aqui. Então são vários portos, tá vendo? Cada pontinho desse é um porto lá na África. E os escravos chegavam principalmente aqui nos portos do Rio de Janeiro e aqui da região Nordeste, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Por que os portugueses iam até a África, pegavam essas pessoas, e escravizavam elas e deixavam aqui no Brasil para serem vendidas? Porque gerava muita renda, muito lucro. Então eles trocavam escravos por cachaça, por tabaco, por outros tipos de produto, por exemplo, tecidos e tudo mais. E vendiam aqui no Brasil por açúcar ou se não por ouro, né? Depois que eles descobriram o ouro na região de Minas Gerais. Então, por que os comerciantes iam até a África? Pois conseguiam vender produtos regionais. Vou colocar Professor, aqui. Oi.
A luz aqui em casa acabou, aí por isso que eu saí. Não, tranquilo. Aqui Tá também, sendo professor. gravada a aula também, depois eu vou postar no YouTube depois. Então, se vocês perderem um pedacinho ou cortar a minha voz, alguma coisa, é só dar uma olhadinha lá no YouTube. Beleza? Tabaco. Então aqui, ó, pois conseguiu vender produtos regionais, como cachaça e tabaco, para as civilizações africanas, em troca, conseguiam escravos para serem vendidos no Brasil. Então, o que acontecia? Eu vou explicar isso aqui direito para vocês. Quando os portugueses iam até a África negociar escravizados, eles não escravizavam eles diretamente. Então, eles iam lá nos portos, e nesses portos haviam cidades grandes, tá? Impérios e tudo mais, onde os africanos, eles iam para o interior, esses africanos e dos impérios, né, iam para o interior da África, eles entravam em guerra com algumas tribos ali do interior e acabavam fazendo o quê? Aprisionando essas pessoas e vendendo elas como escravos. Uma coisa que é comum, às vezes, vocês ouvirem de alguns políticos por aí e tudo mais, é que os próprios negros escravizavam negros. Isso não é verdade. Por que que não é verdade? Porque essa noção de raça, de pertencimento da mesma raça e tudo mais, é uma coisa assim que não existia na África. Por que que não existia? Porque dependendo da tribo que você era, muitas vezes você era rival a outra tribo, indiferente se você era negro ou branco. É óbvio que na África a maior parte das pessoas são negras, mas a parte do norte da África, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa parte de cima da África aqui, ó, que é a região que a gente chama subsaariana, acima do deserto do Saara. O deserto do Saara começa aqui, mais ou menos, onde eu tô com a lupinha. Essa é a da Saara? É, o Saara é aqui, quer ver? Ó? Não, tem as egípcias lá. Isso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar mapa aqui. Isso é mais fácil. O deserto do Saara, ele pega toda essa parte do norte, ó, tá vendo? Professor, Oi. o deserto do Saara tem muita areia. Oh, demais. Ele pega vários A areia países. assim, salgada? Não. É areia, processo de desertificação, né? Quem É pode tipo explicar. areia, é tipo areia de construção. É, como se fosse areia de construção. Não é areia de mar, não. É uma areia diferente. Então, andando É na que não é. É que a areia de construção, normalmente, ela é retirada dos rios, né? É comum você retirar ela dos rios. A areia do Saara é um processo de desertificação. É o mesmo processo assim que você encontra, que está acontecendo aos poucos na região nordeste do Brasil. Quer ver? Eu vou mostrar no mapa para vocês aqui, ó. Mas afunda quando tá andando, né? Não entendi. Quando tá andando na areia, afunda? Ué, depende da região que você está andando. Tem região que possivelmente você afunda, tem região que não. Então, ó, isso aqui é o mapa de satélite, tá vendo? Isso aqui tudo é deserto, ó. Se você for chegando perto, ó, tá vendo? É tudo areia e pedra. Tem como andar aí nesse lugar aí? Tem estradas, ó. Tem várias estradas. Pelo Oi? computador aí tem como andar aí? Não, aqui não. Aqui no Egito sim, ó. Você estava falando que é seco, né? Esse aqui é o Rio Nilo, tá vendo? Ele nasce aqui na serra, ó, onde tá aqui, ó. Ele nasce por aqui, ó. Tá vendo? Ele nasce Se tá aqui, chegando mais perto, dá pra ver os matos, né? dá. E aqui fica o Cairo, onde fica as pirâmides do Egito. Aqui é o Cairo, tá vendo? Pirâmide de areia? Não, a pirâmide de pedra. Eu só tem que achar a pirâmide pra você aqui. Não quis arrumar uma pedra quadrada, Eu vou achar a pirâmide pra você aqui, peraí. professor. Eu... Não quis arrumar uma pedra quadrada. Ah, eles buscavam lá no sul do Nilo. Era longe? Aqui a pirâmide, ó. Olha lá. Isso aqui é a cidade do Cairo, tá vendo? É gigante a cidade, ó. Ó, o tamanho da cidade. É. E aqui fica essa pirâmide.
Ah, acho que se eu não me engano é o egípcio. Aqui dá pra andar, ó. Então você vê que em volta da pirâmide é tudo deserto, ó. Ah, mas era tudo quadrado, será? As pedras são todas quadradas, ó. Tá vendo? Então essas pedras eles tiraram lá do sul do Egito. Lá, É longe demais. as pedreiras para construir ele, ó. Aqui tá o Rio Nilo, tá vendo? Aqui é o rio, aqui, ó. Aqui é o rio, ó. Olha como Eles tiraram lá do sul, aqui, ó. o Lá do Titanic tá sul. ali, pessoal, no Rio. Quê? Titanic? Titanic? Não, aquilo lá é uma ilha. Ele devia. É uma ilha. É Como tem mais? uma porção de terra no meio do rio. Não, mas tinha, esse é Titanic. Ah, tá chegando o Titanic. Que Titanic, cara. Isso aqui é uma porção de terra. Como se fosse uma ilha. O Titanic afundou na onde? Ele afundou aqui, ó. Ele saiu da Europa e ia para os Estados Unidos. Ele afundou no meio do caminho aqui, ó. Olha Tá se você vendo? acha ele. Ah, cara. Fundamento Titanic. Não sei se aparece o ponto. Não parece. Aperta ali, ó, no meio dos negócios lá. Cemitério e tal. Deixa eu ver aqui. Não, se apertar ali não sai. Não sei onde que é. Isso aqui deve ser o porto onde ele saiu, ó. Vai pro canto lá, pessoal. Vai. Afundou nesse riozinho. Aperta esse negócio aí. Só um pouquinho mais pra lá. Não, isso aqui é tudo mar, ó. Não, ele afundou que quase no meio ali, ó. Ele já deve estar afundado Ô, aqui, ó. professor, Por aqui, ó. Eu? é... Ô, professor, Pode falar, tô ouvindo. é... o que que eu vou colocar na número 1? Porque aqui tá travando. Aqui, ó. Não tô conseguindo. Tá aparecendo aí? Eu coloquei aqui assim, ó. Pois conseguiam vender produtos regionais, cachaça e tabaco para civilizações africanas e em troca conseguiam escravos para serem vendidos no Brasil. Então é esse aqui, ó. Depois eu vejo lá onde já fundou o Titanic pra você. Eu vejo para vocês. Vou fazer a 2 aqui, ó. Explica o que era o sistema de plantation. Então, plantation era o quê? Era um Plantação. sistema agrícola que consistia numa plantação de um único produto. A gente chama de monocultura. Monocultura. Isso mesmo. Toda vez que vocês veem essa palavrinha mono, vem de um, tá? Mono, vem de um. Tanto é que antigamente os toques dos celulares eram monofônicos. O que é monofônico? Só toca uma nota só. Daí começa a fazer as musiquinhas. Depois qualquer coisa eu ponho um videozinho que eu mostro para vocês. Então, o sistema agrícola consistia numa plantação de um único produto em grandes extensões de terra e utilizavam mão de obra, o quê? Quem trabalhava nas plantações de cana? Quem eram as pessoas que trabalhavam em plantação de cana? E aí? Eu falei na questão 1 aí, ó. Quem eram as pessoas, gente? Escravos. 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 Poderiam ser tanto índios, tá? E negros. Índios e negros. Toda vez que a gente fala de escravidão no Brasil, a gente tem dois tipos de escravidão, né? Dois personagens que foram escravizados aqui, que são os índios e os negros, tá? São esses dois. Certinho? Professor, Eu. como é que os índios surgiram no meio do mato?
Uma boa pergunta. Como que os índios surgiram do meio do mato? Você tem que entender a história de como o ser humano chegou aqui no continente. Como o ser humano chegou no Brasil? Então, daí, ó, você vai fazer o seguinte. Tem Como, razão, hein, cara? Como o ser humano chegou na Terra, pessoal? então, como a aula vai acabar, e eu não vou conseguir explicar tudo, ó, eu vou passar um link de um negócio bem legal para Como é você. que o ser humano chegou na Terra? Então, vou passar para você agora. Não, não Povoamento. no Brasil, não na Terra, no mundo. Então, eu vou passar para você um vídeo que explica. Como que explicou, velho? Eu vou passar para você. Esse aí? É, Não foi Adão e Eva, não? uai, depende do que você acredita. Adão e Eva criou uma população gigante. Aqui, ó. Todo mundo é primo, então. Ó, Manuel fez aniversário ontem. Ô, Então você professor. guarda um pedaço de bolo pra mim, Ô, então. professor, deixa eu copiar aí, que eu não terminei, não. Vai, tira print da tela. Eu tô no computador, como é que tira? Uai, meu filho, já ensinei pra você já a tecla do... Não tem track FN aqui, não. Ai, meu Eu tô Deus de do mesa. céu. Vocês são a geração da tecnologia, vocês não sabem tirar um print da tela. Você sabe, eu não sei não. Uai, tem que colocar no YouTube. Como tirar print da tela? Tem que aprender, ué. Tem que copiar mesmo. Copiar, meu. Eu vou ler na 3 aqui, quando você escreve. A maior parte dos escravizados que aportaram inicialmente no Brasil provinha das colônias portuguesas na África. Eram negros capturados nas guerras tribais e negociados como traficantes em troca de produtos como aguardente, fumo, entre outros. O porto que recebia o maior número de escravizados no Brasil era Salvador, e Rio de Janeiro e Recife. Desses portos, os escravizados eram transportados aos mais diversos locais do Brasil. Algumas outras cidades recebiam escravizados vindos diretamente da África, como Belém, São Luís, Santos, Campos e outras. A venda de escravizados vindos da África era feita em praça pública, através de leilões, mas o comércio de negros não se restringia à venda de produtos do tráfico. Transações comerciais com escravizados eram comuns. Sobre a escravidão do período colonial, responda. Por que os portugueses iam à África para buscar escravizados? Ô, Nossa. professor, só ver lá de novo que eu tô copiando ainda, rapidão. Ah, mas Vai terminando, vai terminando. você tem que tirar print desse trem, senão não rende a aula nunca. Tem que esperar você copiar a Quanto não que resposta. acaba a aula? Vai acabar já. Pera aí, que eu tô na última palavra. Falta 6 minutos só para acabar a aula. A tarefa sua vai ser tirar print da tela. Se eu não conseguir tirar print da tela, eu vou tirar ponto seu. Ah, tá, beleza. É, ué. Já acabei já. Você tem que saber, ué. Então lá, ele tá perguntando a mesma coisa lá. Por que os portugueses iam para a África buscar escravizados? Ó, a mesma coisa. Porque Vai, não explique por tinha. que os comerciantes iam até a África buscar escravizados. Só de sacanagem eu vou copiar essa resposta. Vou ter que copiar tudo de novo. Não, você não precisa copiar, não. Eu vou Né? botar uma setinha aqui. Coloca aí a mesma resposta da coisa. É a mesma coisa, porque eles iam fazer comércio, né? Então põe assim, é igual a resposta 1. Pronto. Quais as consequências desse processo para a sociedade brasileira atual? Essa pergunta é legal. Pergunta bacana. Vamos ver então. O que acontece? Quais são os reflexos da escravidão que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade? O que vocês acham? Não sei. Uai, tem que saber, ué. O que acontece? O que normalmente acontece com pessoas negras hoje no Brasil? Ô, professor, Oi, você tá na 2 aí, por favor? a 2? Tá muito ruim. Deixa eu voltar. Aham. Tá conseguindo ver agora? Quer que eu copie no chat pra ele, professor? Eu posso passar no chat aqui. Né? Pera Tá aí de boa mesmo, passei. Você tem que Mesmo, fazer né? isso, em vez de tirar a frente da tela. Você deu uma boa ideia. Esse aqui é 2. Aqui, ó. Tá no chat aí a resposta. Tá, ok. É bom que eu deixo no Pode chat que terminar daí. seu papo. Peraí. Tá no chat.
Só ver lá no chat. Tá aí no chat aí do Meet. Meet. É. É só ir lá no chat e dar uma olhadinha. Aí tá chovendo? Aqui não. Não tem nenhuma gotinha de água? Nada. Aqui tá só nublado. Não tá arrumando a rua, não? Responde a pergunta então, já que você está querendo perguntar as coisas para mim. Ó. Quais as consequências desse processo para a sociedade brasileira atual? O que acontece com os negros no Brasil hoje? Não sei, fica de boa. Mas o que essas pessoas sofrem? Eles vivem É tranquilo? bullying. Sofrem bullying? Uhum. Mas não é bullying que a gente fala, né? É só que, sei lá, né? Como que chama aquela palavrinha? Esqueci, peraí. Que é o preconceito contra as pessoas que são negras. Peraí. Começa com R. Racismo. Racismo. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê que a sociedade hoje é desigual. E, normalmente, as pessoas que são negras no país, elas sofrem preconceito, certo? E boa parte delas representa a camada da população mais pobre do país também. Então, se você for, por exemplo, numa periferia, numa região um pouco mais afastada nas cidades, a maior parte das pessoas que estão morando nas periferias são o quê? Brancas ou negras? Negras. Boa parte das pessoas que são presas no país e hoje estão cumprindo pena nas cadeias são brancas ou negras? Negra. Negras. Por que a gente... Negras, né? Por que a gente percebe isso no país? Quem é pobre e quem está nas cadeias são pessoas negras, porque elas normalmente não tiveram oportunidades, né? Então a escravidão acabou, mas só que essas pessoas ainda sofrem com esse processo, porque o país não deu oportunidade a elas, para elas conseguirem se igualar às pessoas brancas. A gente pode colocar assim, as Quando nasce pessoas... pessoa azul. Quê? Não entendi. Depois de uns anos, vai nascer pessoas azuis, Azul? né? Aí não Como vai assim? ter racismo mais. Daí você já tá falando do filme dos Smurfs, só pode. As pessoas negras atualmente sofrem as consequências. As consequências da escravidão, pois o país não implementou políticas para que essas pessoas vivessem em pé de igualdade com pessoas brancas. As pessoas negras atualmente Bota no sofrem. chat lá, pessoal, que eu tô confiando. Não, eu vou passar no chat de novo. Daí vocês copiam no chat. Aqui, ó. É 4. No chat, ó. Ô, louco, é gigante. As pessoas negras atualmente sofrem as consequências da escravidão, pois o país não implementou políticas para que essas pessoas vivessem em pé de igualdade com as pessoas brancas. Então, o que a gente vê é o seguinte: o racismo, o preconceito, essas pessoas normalmente são marginalizadas e tudo mais. Tô. Eu, E a 3? a 3, A 3 é a mesma da 2. a 3 aqui é a mesma resposta da 2. Ele está perguntando a mesma coisa. Por que os portugueses iam para a África para buscar escravizados e aqui na 1, ó, explique por que os comerciantes iam até a África para buscar escravizados. É a mesma pergunta. Aí eu tenho que colocar também? Põe resposta igual a questão 1. Pode colocar aqui, ó. Põe resposta igual a 1. É a mesma resposta. É a mesma coisa. Você está perguntando a mesma coisa. 4. Explique o que eram os engenhos e como funcionavam. Então, isso é tranquilo, né? Os engenhos Era moedor de cana. eram lugares Para onde moer cana. se processava a cana-de-açúcar para fabricação De de açúcar. açúcar.
Não só açúcar, né? Açúcar, melado, rapadura Doce. e cachaça. Eles trocavam também. Pessoa, como é que tira assim, a cachaça da cana? Cachaça da cana? Aí eu vou colocar 5 aqui pra vocês, ó. Começou Como é de que tira? A cachaça, o processo de fabricação dela é o seguinte: você tira o suco da cana, daí você coloca para fermentar. O que é fermentação? O, o micro-organismo começa a comer o açúcar e liberar o álcool. Daí você ferve aquilo tudo, daí o vapor daquilo lá é o álcool, é a cachaça já, né? Daí você faz ela cair num tonel. Daí você Álcool gel é feito de cana? o álcool sim. Daí o gel eles fazem outro processo. Como é que faz gel, então? Daí você apertou sem abraçar o gel, eu não sei. O álcool eu sei. Esse faz gel com... É com... Esse faz gel Não. com babosa? de noite. Não, Mas eles podem usar até a babosa para fazer, né? Aí Que a bota o álcool babosa, na a babosa. babosa a gente chama de aloe vera. aqui. Mas como faz o álcool gel, daí é uma boa pergunta. Tem que perguntar pro Dr. Google. Eu já não sei. Se o álcool ficar Ou professor de ciência. se o álcool ficar muito tempo, se o gel ficar muito tempo na mão, ele derrete o gel. Aí bota o álcool gel dentro do potinho e não derrete. O gel pode ser um hidratante, né, pra mão e tal, que eles usam, né? O... Cadê a 4? Ah, tá. A 4 aqui, ó. Peraí. Daí a gente já começa a semana 2. Ó, não vai pra cima aí. Eu abri. Tá aqui, ó. Se não, A B aqui, ó. Não, pessoal. Ó, você colocou... Coloquei 5, é a 4, assim. A B tá aqui, ó. Mas peraí. Vou colocar aqui, ó. Eu tava copiando a B. Agora é 4. Eu tô vendo que é igual. 3B, ó. Coloquei pra vocês também. E a 4? A 4 é a 5 que eu coloquei, ó. E a 5? A 5 não existe. Aí, ó, não tem 5. ai. Agora eu não entendi nada. Presta atenção. O que eu coloquei no chat, que é número 5, na verdade é a 4, certo? E o que eu coloquei 3B é a 3B mesmo. Não tem número 5. Entendeu? Então eu já copiei. Começou Agora procura o Titanic, né? Agora tem que falar da prova. Já acabou essa aula, não? Já. Deixa eu falar da prova aqui.